Olá, bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Meu nome é Mariana e hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade civil da administração pública. Gente, responsabilidade civil, como o próprio nome diz, tem origem lá no direito civil e nada mais é do que a obrigação de indenizar um dano causado decorrente de um ato ilícito. Pessoal, a responsabilidade civil, regra geral, ela possui 3 elementos. O primeiro elemento é a conduta dolosa ou culposa. O segundo elemento é o dano causado e o terceiro, o nexo de causalidade entre a conduta e este dano, tá certo? E aqui no direito público, pessoal, a responsabilidade civil nada mais é do que a obrigação da administração pública em indenizar um dano causado ao particular pelos seus agentes públicos. Então aqui o causador do dano é o agente público e quem irá ser responsabilizada é a administração pública, tá certo? Essa responsabilidade civil da administração pública, ela passou por algumas fases ao longo da história, enfim, ao longo do tempo. E, na verdade, são 5 fases e 4 delas ainda a gente usa aqui no Brasil, tá certo? Então, vamos a elas. A primeira fase é a chamada irresponsabilidade do Estado. Essa fase, gente, surgiu junto com os regimes absolutistas, que diziam que o rei não podia errar, o rei não errava. E como o rei era a incorporação do Estado, ele era a personificação do Estado, consequentemente, o Estado não errava. Logo, não havia nenhum tipo de responsabilidade do Estado, mesmo que ele causasse danos aos particulares, tá bom? Pessoal, essa fase, ela é transmitida através de um brocardo, que pode ser tanto em inglês como em francês. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela agora. Então, são esses brocardos. The king can do no wrong e le roi ne peut mal faire, que é exatamente o rei não erra, tá certo? Trouxe para vocês aqui porque é bem comum a utilização dessas frases como demonstração dessa primeira fase da irresponsabilidade do Estado, beleza? A segunda fase, pessoal, é a chamada responsabilidade com culpa civil comum. Responsabilidade com culpa civil comum. Aqui, pessoal, essa fase surgiu junto com o liberalismo. O liberalismo, ele equiparou o Estado ao particular. Então, nessa fase, o Estado responde como se particular fosse. E como seria isso, pessoal? É a responsabilidade civil com aqueles 3 elementos que eu falei no comecinho da aula. Então, o Estado somente é responsabilizado se for comprovada a sua atuação, a sua conduta dolosa ou culposa, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Tranquilo também, né? A terceira fase, pessoal, começa a complicar um pouquinho. A terceira fase é chamada fase da culpa administrativa. Essa fase ela é um meio termo entre a responsabilidade subjetiva, que existe na segunda fase, e a responsabilidade objetiva, que existe na quarta fase, tá certo? Então, ela é um meio de transição. Aqui, pessoal, nessa fase da teoria da culpa administrativa, não se busca comprovar a culpa ou o dolo do agente público, mas sim se houve ou não uma falta do serviço. Como assim falta do serviço? Pessoal, apesar da nomenclatura falta do serviço, não é a inexistência do serviço apenas. Essa nomenclatura ela também vem do francês, que é faute du service. Por isso que a gente fala falta do serviço, mas ela significa 3 coisas. A efetiva falta dele, né, a inexistência do serviço, o seu mau funcionamento e o seu retardamento. Então, a falta do serviço, ela pode transmitir 3 ideias. A não existência do serviço, o seu mau funcionamento e o retardamento do serviço.
Pessoal, esses 3 fatores são objetivamente considerados. Enxerguem aqui que não há busca pela atitude dolosa ou culposa do agente, mas sim se houve ou não, e se houve o serviço, se ele foi bem prestado e se foi prestado nos moldes que deveriam ser, no prazo que deve ser prestado, tá certo? Então é uma transição entre a segunda fase, que é de absoluta responsabilidade subjetiva, que equipara o Estado ao particular, e a quarta fase, que se chama teoria do risco administrativo. Então, a quarta fase nos traz a teoria do risco administrativo. Aqui, pessoal, é a regra geral que nós utilizamos hoje em dia, tá certo? A administração pública possui responsabilidade objetiva frente aos danos que ela causar através dos seus agentes. O que significa isso? Pessoal, aqui o dolo e a culpa não precisam ser comprovados. Basta que se comprove o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, mas não precisa comprovar o dolo ou a culpa no agir da administração pública. Essa responsabilidade ela está prevista lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que a gente vai ler agora. Vamos lá à tela. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aqui, gente, nos casos de dolo ou culpa, somente na ação de regresso que a gente vai ver mais tarde, então não se preocupem. Responsabilidade objetiva, não há comprovação de dolo ou culpa. Ao contrário da responsabilidade subjetiva, que aí há sim a comprovação desses elementos, tá certo? Pessoal, apesar da responsabilidade da administração aqui na teoria do risco administrativo ser uma responsabilidade objetiva, é possível ainda que a administração pública ela se exima de indenizar algum dano. Como isso ocorre, pessoal? Caso a administração pública comprove que houve alguma excludente de responsabilidade. A excludente de responsabilidade, ela quebra o nexo causal entre a ação ou omissão do Estado e o dano, tá certo? Então, se a administração pública, ela argumentar e comprovar uma excludente, aí ela poderá se eximir de pagar a indenização ao particular. Quais são as excludentes de responsabilidade, pessoal? Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior. Pessoal, agora aqui tem um detalhe. Em relação ao caso fortuito e à força maior, a lei não os diferencia. Eles têm o mesmo efeito, que é eximir a responsabilidade da administração pública. Só que para isso, gente, para que a administração pública não precise indenizar ninguém, o dano deve decorrer exclusivamente do caso fortuito ou da força maior, tá certo? Como assim? Por exemplo, uma enchente causada por fortes chuvas que são anormais em certa região do país. É exclusivo. Os danos causados pela enchente decorrem exclusivamente do caso fortuito e força maior, que são as fortes chuvas anormais, tá certo? Porém, pessoal, existe ainda a possibilidade de que, mesmo que ocorra o caso fortuito ou a força maior, a administração ainda assim seja obrigada a indenizar. Quando acontece isso? Pessoal, isso acontece quando a administração, apesar do caso fortuito ou força maior, contribui com a ocorrência do dano ou ainda com o seu agravamento. Como? Vamos voltar ao exemplo da enchente. Imagine vocês que existe uma forte chuva numa certa região, porém a administração pública não limpou os bueiros e isso ajudou com que houvesse a enchente naquela região, tá certo? Então, nos casos em que a administração pública é omissa, ela não presta um serviço que lhe é devido e acaba contribuindo com o dano, apesar desse dano advir do caso fortuito e da força maior, aí ela também será responsabilizada. Mas aqui tem um detalhe, pessoal.
Aqui, nesse caso que eu dei para vocês, a administração pública ela não vai ser responsável com base na teoria do risco administrativo, mas sim ela vai ser responsável com base na teoria da culpa administrativa. Por quê, pessoal? Como eu disse para vocês, a administração deixou de prestar um serviço que lhe cabia. Portanto, ela será responsável com base na falta do serviço, que é a fase anterior que a gente acabou de ver, a teoria da culpa administrativa, ok? Então, vocês podem ver que há um entrelaçamento entre as fases, tá certo? Por último, pessoal, a última fase que nós temos é a chamada teoria do risco integral. Aqui, na teoria do risco integral, também há responsabilidade objetiva da administração pública. A diferença entre a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo é que aqui, nesta do risco integral, não há nenhum tipo de excludente de responsabilidade. A administração pública não pode invocar excludentes, pessoal, ainda que elas existam, tá bom? A administração, ela é integralmente responsável pelos danos. E exemplos disso, nós temos os casos de acidente nuclear e também os danos ambientais. Pessoal, dano ambiental, exemplo básico da aplicação da teoria do risco integral, tá certo? Venham aqui comigo na tela que eu vou ler o informativo 507 do STJ com vocês. Informativo 507. A responsabilidade por dano ambiental, esse caso foi um caso de dano ambiental, é objetiva e pautada no risco integral, não se admitindo a aplicação de excludentes de responsabilidade. A responsabilidade por dano ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, agora, prestem atenção, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos e de internalizá-los em seu processo produtivo. Pressupõe ainda o dano ou o risco de dano e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado, efetivo ou potencial, não cabendo invocar a aplicação de excludentes de responsabilidade. Porque o dano, ele é presumido, tá certo? Então, já se pressupõe anteriormente a qualquer atividade que o dano ocorrerá. E por isso mesmo que sempre de forma integral a administração pública será responsabilizada, não podendo invocar nenhum tipo de excludente de responsabilidade, tá certo? Por hoje a gente fica por aqui. Aula que vem a gente vai continuar a falar sobre a responsabilidade civil da administração pública e eu espero vocês lá. Até mais!